Tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma semana de avaliação aí muito bacana, tá? E torcendo aí para grandes resultados, não é isso? Então, tá bom. Agora a gente dá sequência, né, no nosso livro 2, no capítulo 6 com Brasil Urbano. Primeiro falamos lá no último capítulo sobre Brasil Rural. É, agora que nós vamos dar sequência sobre o Brasil Urbano. E é, dentre essas características, né, do Brasil urbano, nós vamos tratar aqui sobre, para que vocês tenham um conhecimento, né, nessa relação do espaço urbano brasileiro, tá ok? Basicamente, a gente vai ter aí a questão da formação das cidades, tá? Suas diferenciações geográficas, é, é, os centros urbanos, né, e as pequenas cidades do interior, tá ok? Para que vocês também tenham conhecimento em relação à segregação social, tá ok? E também a reprodução do espaço urbano em relação a isso, tá? Então, quais seriam as causas e consequências, tá ok? Outra coisa também que vocês estejam preparados, né, com a ter um conhecimento e ter um senso crítico, tá, em cima da formação das cidades e do território brasileiro, tá ok? E aí diferenciando os fluxos econômicos, tá, os fluxos populacionais, é, 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 e as tendências históricas e contemporâneas, tá, do ambiente urbano. Essa é a ideia principal, né, dessa identificação, né, além das características naturais e culturais, tá, das cidades brasileiras. Tá bom? Então, isso que a gente vai trabalhar basicamente nesse capítulo. Bom, vamos falar aqui no primeiro momento sobre o surgimento das cidades brasileiras, né? Então, o que acontece, pessoal? Essa população brasileira, como o livro aqui mesmo diz, né, a gente tem uma divisão em dois principais meios de espacialização, né? E aí você tem o meio rural e o meio urbano, a população rural e a população urbana. Então, é, as atividades econômicas, né, do meio rural ali, basicamente elas estão ligadas ao setor primário, que seria a agropecuária, a agricultura, né, a pecuária e o extrativismo, tá? E a população urbana, né, obviamente aí ela está organizada nas cidades e tem a sua economia ligada aos setores do setor secundário e o terciário, tá? Dentre eles, as atividades industriais, o comércio de produtos, né, a área de serviços. Aqui a gente tem um, um gráfico, né, falando sobre a população em milhões de habitantes. Então, a rural, nós temos aí ocupando 16% da população brasileira, enquanto a urbana, 84%, né? A, a, a população rural na casa dos seus 30 milhões de habitantes e a população urbana na faixa de 160 milhões de habitantes, tá ok? Então, basicamente, né, somos um país muito urbanizado, tá ok? Então, a maior parte dessa população brasileira, ela está localizada nas cidades, né? Então, vamos pensar um pouquinho como que elas surgiram, né? E dentro desse surgimento, como foi a evolução dessas cidades até a gente chegar aos dias atuais, né? É, aqui a gente tem, né, uma comparação, né, no antigo Largo do Terreiro do Olé, que é a atual Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro. Isso no século XVIII, 1700 e alguma coisa, né? Então, vamos jogar aqui para a atualidade, a gente tem a fato atual desse espaço, né? Que seria aí a Praça 15, tá? Lá no centro do Rio de Janeiro, né? Inclusive ali um edifício, né? No processo de verticalização das cidades. Bom, a gênese das cidades, como que isso tudo iniciou, né? Então, esse surgimento, né, das cidades está ligado ao desenvolvimento social de atividades
humanas, né? Ou seja, a partir do momento em que lá atrás o ser humano cresce em suas técnicas, né? Ele vai crescendo no poder das suas atividades, principalmente as atividades econômicas, né? E, obviamente, na utilização das suas necessidades básicas. Então, vamos lá. Então, as primeiras civilizações, né, deixaram de ser nômades e iniciaram as práticas de agricultura e do pastoreio, formando assim os pequenos grupos sociais, né, que aí realizavam trocas de sua produção excedente entre si. Essas pequenas aglomerações são consideradas as primeiras cidades, né? Ou seja, saem daquele formato de vida nômade, né, se deslocando de uma área para outra para viver então a partir da agropecuária numa forma sedentária. Bem, as aglomerações de habitações traziam diversas vantagens para as civilizações antigas. Os habitantes dessas pequenas cidades podiam desenvolver atividades agrícolas em conjunto e realizar troca de produtos e serviços mutuamente, além de terem maior proteção contra os inimigos. Então era uma troca, né, um mutualismo. Então, obviamente, né, essas áreas vão se tornar mais complexas, né, e atraem também outras estruturas sociais, né? Aí vem as sedes religiosas, os postos de guarda, as sedes administrativas, né? E vão absorvendo também as atividades econômicas e sociais humanas. Bom, com isso, o surgimento do sistema de produção capitalista, né, que é visar aí a parte do lucro, né, e a Revolução Industrial alteraram de maneira significativa a função das cidades. Com o surgimento do dinheiro e da produção em série, as atividades comerciais e industriais também se concentraram nesses locais, que passaram então a atrair ainda mais moradores que serviam como mão de obra. Então aqui a gente tem até um esqueminha que explica isso. Vamos lá. Então, início da atividade agrícola, surgimento das primeiras aglomerações urbanas, dos primeiros vilarejos, né? Então, tinha maior facilidade na organização social e proteção das comunidades. Estabelecimento das estruturas religiosas, administrativas e legislativas nas cidades. Desenvolvimento de atividades de cooperação na produção agrícola. Possibilidade de troca dos excedentes de produção. Início do sistema de produção capitalista, que aí vai gerar o aumento da necessidade de mão de obra e concentração populacional nas cidades. As cidades brasileiras, né, as cidades no Brasil. Então, a gente tem o surgimento sendo ligado ao processo de colonização realizado pelos portugueses, né, que aqui chegam no século XVI. Os primeiros centros urbanos estavam nas regiões costeiras e funcionavam como portos para transporte dos produtos da colônia até a metrópole. Até mesmo quando Portugal chega, ele chega dominando as áreas litorâneas. Então, a partir disso, de ciclos como o do pau-brasil, como cana-de-açúcar, essas cidades, esses vilarejos vão crescendo, né? As margens aí do mar, do Oceano Atlântico, tá ok? Então, as cidades formam-se por meio de transformação do espaço e são frutos do seu tempo histórico. Apesar da coexistência de construções mais antigas e mais recentes, é possível perceber na malha urbana de um município alguns traços de sua origem, na localização do centro urbano, ou na forma no traçado de suas ruas e avenidas, ou nos tamanhos de suas quadras, ou na disposição de suas construções. As cidades mais antigas do Brasil foram fundadas no período colonial, ou seja, durante o início da ocupação portuguesa do território. Por isso é possível perceber um padrão de organização espacial nessas cidades, muito parecido com o padrão da metrópole. Esse modelo está presente nas áreas mais antigas de diversas cidades importantes brasileiras. Tá? Então, só dando uma olhadinha aqui nessa imagem, né? As estradas, a delimitação da cidade alta, né, que é a parte ocupada pelas elites coloniais, a delimitação da cidade baixa, que são as moradias populares, né, a sede administrativa, está aqui o prédio da prefeitura, igreja, outras estruturas da igreja católica, está aqui, casas e habitações, representadas aí nessas partes branquinhas, e a área comercial, essa aqui, essa parte rosa, ok? Então vamos lá.
discriminando um pouco aí essa questão, né? Cidade alta, então localizada em um ponto privilegiado da cidade com os altos morros, onde era possível ter uma visão ampla da região, né? Isso a tornava mais protegida de possíveis ataques inimigos. Na cidade alta, em geral, encontravam-se a sede eclesiástica da cidade, ou seja, a igreja, a sede administrativa, a prefeitura, os órgãos jurídicos e militares e as moradias de classe alta. Isso aqui, basicamente, ali a gente tem essa visão aqui da cidade de Salvador, né? Que foi inclusive capital do nosso país, né? E a gente tem essa questão aí desde do Brasil colônia. Cidade Baixa localiza-se na região de altitudes mais baixas, como as áreas costeiras, nas cidades litorâneas, ou áreas próximas aos rios, nas cidades do interior. Na Cidade Baixa encontrava as áreas de armazenamento de produção agrícola, as áreas destinadas aos mercados, as estradas que ligavam a cidade às fazendas e os portos marítimos e fluviais. Como estava mais exposta a ataques, a Cidade Baixa apresentava diversos postos de vigia e de guarda que garantiam sua proteção, né? Ruas e vias. As ruas e vias das cidades coloniais apresentavam certa irregularidade, sendo muitas vezes tortuosas e cheias de curvas, além de serem estreitas, pois somente o trânsito de pessoas, cavalos e carroças. Grande parte dos centros históricos das cidades coloniais ainda preservam o traçado tortuoso de suas ruas antigas. Verdade, né? Você vai ali em Ouro Preto, Minas Gerais, você consegue ver isso. Em Paraty, aqui no Rio de Janeiro, você consegue ver essa originalidade das construções, né? Mariana, São João del Rei, enfim. Outras funções religiosas. Nas cidades mais importantes também era comum o estabelecimento de instituições da igreja, como mosteiros, seminários e outras ordens eclesiásticas, que, além das funções religiosas, desempenhavam funções de assistência em geral, como cuidados hospitalares e ensino. Aqui no centro da cidade, pessoal, do Rio de Janeiro, a gente tem muito essa questão de uma cidade, né, do Rio, que no seu início, na sua formação, ele teve a presença muito forte da igreja, né? O caráter de domínio mesmo religioso de uma relação de poder. Tanto que várias igrejas no centro da nossa cidade foram construídas nas partes mais altas, ok? Ou então nas partes mais privilegiadas da cidade. Bom, as cidades com funções específicas. Ao longo do tempo, as funções desenvolvidas nas cidades se acumularam. Um processo industrial, as cidades passaram a abrigar também as fábricas, que desempenharam um papel importante no processo de urbanização brasileiro. Além disso, muitas delas passaram a se especializar em determinadas atividades que promoveram seu crescimento e desenvolvimento populacional e econômico, né? E aí funções específicas, né? Porque tem cidades que têm aí basicamente funções políticas, né? Por exemplo, vamos citar aqui agora, né? A capital brasileira, né? Como capital federal Brasília. Então, funções administrativas federais dentro da política. Cidade com função religiosa, vamos citar aqui a Aparecida em São Paulo, né, e Trindade em Goiás, também tem Juazeiro do Norte no Ceará, pois só passem uma lida por aqui. Cidades com função agrícola, aqui no caso a gente tem a cidade de Olambra, né, localizada no estado de São Paulo, tá, com maior produção aí de flores, tá? Então o modelo agrícola, né, moderno da agroindústria é um grande exemplo de atividade econômica que impulsiona também esse tipo de função para as cidades. Temos também as cidades com função turística, né? Claro, a gente não tem como não citar o nosso querido Rio de Janeiro, Canoa Quebrada, no Ceará, né? Foz do Iguaçu, que está sendo representada aqui pela foto, né, no Paraná, entre outras cidades belíssimas do Brasil, né, como Maceió, em Alagoas, Fortaleza, né, João Pessoa, né, Natal, Rio Grande do Norte, enfim. Outras funções relacionadas às cidades, né? Aí a gente vem aqui para encerrar nossa aula de hoje, a gente fala sobre é,
algumas cidades apresentando funções ligadas às atividades de extração de minérios, né? Aí a gente tem aí Ourilândia do Norte, no Pará, tem na Serra de Carajás, né? Ou atividades militares, como Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A gente pode citar aqui também Resende, né? Como atividades militares aqui no Rio de Janeiro, né? E atividades portuárias, aí a gente pode falar de Santos, em São Paulo, né? A gente pode falar em Paranaguá, no Paraná, tá? Então é isso, pessoal. Hoje a gente tem aí basicamente, a gente fala então sobre o surgimento das cidades e suas funções. Na próxima aula a gente vai falar sobre infraestrutura e o avanço da urbanização, ok? Grande abraço para vocês, até a próxima aula.